Olá, boa noite. Sejam aí muito bem-vindas. Vamos começar aí mais uma aula, mais um momento nosso de muita reflexão. E eu espero aí do lado aí de vocês de muito aprendizado. Lembrando que, esses são os nossos momentos de terças-feiras. Todas as terças-feiras é o momento que eu estou aqui online, ao vivo com vocês. Preparem aí um lugar bem confortável para vocês estarem, para vocês me escutarem com muita atenção. Quem está vindo aqui pela primeira vez, me conte aqui nos comentários. Falo isso toda semana porque realmente eu gosto dessa nossa interação. Eu gosto que vocês falem, que vocês conversem aí comigo. Justamente aí pra eu tirar as dúvidas de vocês, pra eu sentir um pouquinho aí, pra eu ver o que vocês estão achando em relação aos assuntos que eu trago aqui pra vocês toda semana. Vamos lá, quem tá vindo pela primeira vez, quem está vindo em todas, me contem aí quanta mulherada aí não chega. Vamos também convidar, apertar o aviãozinho aqui e convidar aí mais algumas outras mulheres para estarem aqui com nós nessa aula. Hoje eu vou trazer dois temas, Lembrando que a gente tem dois temas, um tema vai ser agora e quando a gente encerrar, 8 horas mais ou menos, eu vou abrir o outro tema, pode ser que seja um pouquinho antes, depende daí do nosso andamento da nossa aula. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha história de vida e sobre alguns aprendizados que eu tive durante essa minha jornada, sobre quando eu estava dependente emocional, até para ajudar vocês a trazer alguns ensinamentos, alguns aprendizados para essa jornada também de vocês, se vocês estão dependentes emocionais. Lembrando que meu principal objetivo aqui com vocês é ajudar vocês a se livrarem dessa dependência emocional. Eu já fui muito dependente, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, mas a ideia é vocês também irem refletindo em relação à vida de vocês, que vocês vão perceber como que isso vai ajudar realmente. Então, eu estou falando aqui da minha história, mas realmente tem um objetivo, tem um propósito. Então, fiquem aqui muito atentas para vocês também verem se isso acontece comigo, isso não acontece, minha infância foi foi igual, foi diferente. Então, eu quero que vocês comecem aí refletindo. Eu falo sobre a minha história, vocês, claro, prestem atenção, mas eu quero também que vocês reflitam em relação à história de vocês, à infância de vocês. Porque aqui nessa aula de hoje vocês vão perceber o impacto que isso vai ter, que tem na sua vida até hoje. Então, vamos lá, vamos começar com tudo. Depois, na nossa próxima aula, eu vou até falar por que estou tão dependente do meu parceiro, que vai ser o tema da pergunta que vocês me fazem direto. Então eu falei, não, vamos fazer uma aula sobre isso para esclarecer ainda mais a viver e sair dessa dependência emocional, para viver aí relacionamentos mais saudáveis. Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre mim. Para quem não sabe, eu até abri uma enquete, acho que foi no domingo, se eu não me engano. Acho que foi domingo. Uma foto minha da minha irmã perguntando pra vocês quem que acha que a gente é gêmea, quem acha que a gente não é, perguntando o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso. Eu e minha irmã, a gente não é gêmeas. Nossa diferença de idade é de 1 ano e 1 dia. Então eu nasci dia 11 de outubro de 93, ela nasceu dia 12 de outubro de 94. Então a gente é aí quase gêmeas, mas a gente não é. Por que você tá falando sobre a sua irmã, Thaís? Durante muitos anos da minha vida, ela, na verdade, assim, quando ela era mais nova, quando a gente era mais nova, ela avançou 1 ano na escola. Então a gente tava, eu acho que no pré, se eu não me engano. Eu não lembro, eu lembro que a gente era muito novinha. E aí ela avançou 1 ano. Então a gente ficou no mesmo ano, então a gente ficava até no mesmo andar da escola, só que nunca na mesma sala. Então essa foi até uma pauta da minha mãe lá na escola, que ela vai subir, mas elas nunca vão ficar na mesma sala, até pra cada uma ter aí a sua independência. E aí que eu vou chegar e vou falar sobre isso. Então, quando ela avançou esse 1 ano na escola, foi fazendo com que a gente ficasse mais próximas. A gente não era da mesma sala, mas a gente tinha os mesmos amigos, a gente saía direto nós duas com os amigos. Então, isso foi fazendo com que, durante muito tempo da minha vida, a minha irmã passou a ser a minha segurança. Ela passou a ser ali o meu apoio em algumas situações, que eu vou falar pra vocês um pouco melhor. Então, essa é minha irmã. Então, 1 ano e 1 dia de diferença.
Aí tem também a situação dos meus pais. Meus pais sempre nos protegeram bastante. Então eu vejo que isso também impacta na minha infância. E aí eu quero que você comece a refletir em relação à sua vida hoje. Como que foi? Que impacto será que tem a sua infância? Seus pais sempre te protegiam? Eu vou falar já sobre isso. Vocês vão perceber como uma coisa vai brincando com a outra. Aí, gente, quando eu tinha 11 anos, então assim, meus pais, eles me protegiam bastante. Mas quando eu tinha 11 anos, e eu falo com isso com eles até hoje, eu não sei da onde que eu tive uma coragem de ir para a Noruega com 11 anos. Então é o CIS, não sei se vocês conhecem, mas a gente fez tipo um acampamento. Então fui eu com mais 3 crianças do Brasil, mais uma pessoa responsável maior de 18 anos. A gente ficou um mês na Noruega. Então, aí tinha crianças de outros lugares do mundo, onde então todo mundo se comunicava falando inglês. E eu fui, fiquei um mês lá. Nesse um mês, quais são as lembranças que eu tenho hoje desse momento? Dessa viagem? Eu não sabia falar inglês direito. Um dos objetivos de eu ter ido lá foi justamente aprender inglês. Só que naquele momento eu já tinha algumas inseguranças, eu já tinha uma baixa autoestima, eu acho que também por não saber muito bem inglês e tudo mais. Hoje, dessa viagem, eu lembro que eu chorava muito e que eu me via muito frágil. Então eu tenho lembranças minhas lá atrás, quando eu tinha 11 anos, da minha fragilidade. E eu vou mostrar pra vocês como que isso depois impactou muito os meus relacionamentos com os meus namorados da época. Então, eu fui crescendo com uma super proteção dos meus pais, mas ao mesmo tempo eu me me enxergava frágil, me enxergava incapaz e eu chorava muito. Lembro também situações da minha família de Votorantim, então todo domingo, quando eu me despedia das pessoas, eu chorava muito. Então, quando hoje eu paro para fazer essa retrospectiva da minha infância, eu consigo ver vários momentos de fases minhas insegura, fases minhas onde eu não acreditava no meu próprio potencial e que no decorrer, conforme eu fui crescendo, isso foi fazendo com que eu me tornasse cada vez mais dependente emocional das pessoas ao meu redor. Então, quando eu estava, por exemplo, no colégio, eu chorava no intervalo. Eu não acreditava no meu potencial, então eu era aquele tipo de menina que sempre queria que as amigas ficassem por perto, sempre buscava aprovação, sempre me via inferior, sempre achava que a minha irmã, ela sabia muito mais do que eu, então às vezes eu me comparava muito com a minha irmã. Só que, na época, pra mim, aquilo era normal. Então, na época, quando eu era do colegial, por exemplo, quando eu vivia esses períodos meus onde eu estava dependente, onde a minha autoestima estava muito baixa, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu falava assim, nossa, mas eu não gosto de mim, eu não gosto de estar sozinha, minha irmã é muito melhor que eu. E pra mim aquilo era normal, aquilo era estranho, tava coisa ali acontecendo, mas eu não sabia sair desse buraco. Eu não sabia me levantar. Não sabia, pra mim era isso a minha vida e não tinha outro caminho a não ser esse, ficar aí me comparando com as pessoas, me sentindo inferior, me sentindo péssima, vamos colocar assim. E aí, eu passei na faculdade de psicologia. Quando eu passei na faculdade, eu lembro até hoje do dia que eu passei na faculdade. Eu amei, fiquei super feliz, eu comemorei demais. Só que, quando eu deitei, foi a primeira noite que eu dormi, tipo, passei na faculdade, tá bom, primeira noite, em São José mesmo, na minha cidade. Eu comecei a pensar, não, mas eu não vou. Mas como que eu vou ficar longe do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu namorado da época? Não dou conta, não vou dar conta. E aquilo, gente, começou a me causar muita ansiedade. Eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu falei, não vou dar conta. Eu vou estar me machucando, vou estar acabando com a minha vida, vou ficar longe das pessoas que eu gosto. E aí eu fiquei, pensando, enfim. Aí depois chegou o dia de ir pra faculdade, eu fui pra faculdade, mesmo com medo, mesmo assim, desesperada, mas era o que eu queria. Então eu queria muito ser psicóloga, eu queria muito, porque eu lembro na época que as minhas amigas me falavam assim, Thaís, você é uma ótima amiga, você escuta tanto que as pessoas te falam, você tem tanta paciência, você ajuda demais, a psicologia combina muito com você. Então eu, no meio daquele fundo do poço, que eu achava que não era bom e nada, quando as minhas amigas falavam, eu falava, nossa, mas realmente, né? Eu tenho paciência, eu gosto de escutar, eu gosto de ajudar.
E aí comecei a entrar um pouquinho nesse mundo da psicologia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita vontade de ser psicóloga. E aí, o que eu fiz? Eu quis enfrentar esse meu medo. Então, foi uma mistura de medo, de insegurança, com uma vontade muito de ser psicóloga. Então, eu fiquei ali naquela assim, quero, mas que medo, o que tá acontecendo? Então, eu ficava muito na dúvida do que fazer. Então, eu digo que essa foi a primeira experiência que eu fui mesmo com medo. Mesmo assim, desesperada, mas eu fui. Eu lembro que eu ligava direto pro meu pai, falando: pai, me tira daqui, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, você não me ama, porque se você me amasse, você não estaria fazendo eu aqui sofrer. Gente, olha, eu juro pra vocês, e minha irmã tá aqui nessa live, ela vai falar. Eu sofri muito, durante muito tempo da minha faculdade. Eu estudava, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu falava assim, não quero mais isso. E aí, gente, eu fiquei os 5 anos da faculdade. Os 4 primeiros anos eu sofri muito, porque eu chorava, porque eu não passava nenhum final de semana em Campinas, porque eu queria ir pra casa, eu queria ver meu namorado da época, eu queria ver minha irmã, eu queria ver meus pais, é como se ali não fosse meu lugar. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava aqui, eu falava, nossa, mas ainda tá faltando alguma coisa. Eu lembro, até na época disso, eu sempre fui aquelas namoradas meio ciumentas. Mesmo quando a gente morava, os dois em São José, mais novos, eu sempre fui ciumenta. Um dia eu já contei pra vocês a história do táxi, enfim, da situação dos ciúmes que eu passei. Se você não escutou ainda, eu vou te contar no próximo momento. Então eu sempre tive crise de ciúmes, eu sempre desgastei os meus relacionamentos da época, eu sempre me comparava, então eu me sentia inferior, achando que o outro ia me trocar, achando que eu ia ser substituível, achando que eu tinha outras mulheres muito melhores do que eu, tinha medo de ser abandonada. Então esses medos me dominavam, vamos colocar assim, e isso desgastava os meus relacionamentos também. Então ao mesmo tempo que eu me via frágil, incapaz, eu me coloquei naquele relacionamento ali, quero isso, mas ao mesmo tempo tenho que prender, eu tenho que sufocar porque eu tenho medo de perder. Então, a dependência emocional, ela afetou também o meu relacionamento. Então, eu era muito dependente e isso fazia com que eu era muito insegura e isso desgastava o meu relacionamento. E aí, me digam, hoje, vocês estão namorando, você está solteira, você acha que se você está namorando, casada, enfim, você acha que a sua dependência emocional, a sua insegurança está prejudicando o seu relacionamento? O meu prejudicava muito. E aí, no meio de tudo isso que acontecia, esses ciúmes, esse desgaste no relacionamento, essa vida de Campinas que ao mesmo tempo estava estranho, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Então, assim, durante a minha fase do colegial, eu entendia, pra mim era normal, então eu vivia um pouco confusa do que estava acontecendo comigo. Mas na faculdade, depois de estudar, assim, de conhecer o universo, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada comigo? Não é normal isso. E eu comecei a sacar que se eu não fizesse alguma coisa pra sair desse ciclo que eu estava vivendo, que eu nem sabia o que era da época, eu ia continuar nessa vida. Eu comecei a entender que, é a minha vida. Eu estou acabando comigo mesma. Então eu estava no período da faculdade, pra vocês terem uma ideia, eu nem conseguia curtir muito com as minhas amigas da faculdade. Minha irmã fez faculdade em São Carlos, então eu ia pra festas em São Carlos, curtir lá com ela, porque lá ela era minha segurança. E hoje eu olho e falo, nossa, o que eu tava fazendo com a minha vida? Hoje, se eu pudesse, eu teria feito muita coisa diferente. Mas hoje eu não consigo mais voltar atrás e falar, nossa, vamos lá, vamos viver a vida de faculdade de novo. Não está mais no meu controle. Então eu estou te contando tudo isso que aconteceu comigo porque a gente não pode voltar atrás. Mas a gente pode entender um pouco dos padrões, das situações que a gente viveu e dos padrões que estão internalizados dentro de nós. Se a gente não faz nada para mudar, se a gente não faz nada para ter essa tomada de consciência, a gente vai continuar nesse ciclo pro resto da vida. Porque, infelizmente, que se a gente não olha para o que a gente está vivendo hoje e a gente não faz nada, a gente vai continuar com dependência emocional. Então, elas se sentiam frágeis, incapazes até de entrar num curso para se livrar da dependência emocional. E eu era esse tipo de pessoa.
Eu era o tipo de pessoa que falava assim, nossa, eu não consigo fazer nada sozinha. E a minha autoestima ficava cada vez pior. Então, quando foi no meu quarto ano da faculdade, depois de ficar sofrendo 4 anos, e claro, a vida inteira antes do período da faculdade, eu comecei a entender isso. Opa, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, porque senão eu vou ficar sofrendo pro resto da vida. Opa, eu preciso começar a entender o que tá acontecendo tanto comigo, porque eu estou sofrendo tanto, porque eu não gosto de ficar comigo mesma, por que eu choro quando eu tô sozinha, por que eu acho que eu não sou capaz, porque senão eu vou ter isso pro resto da vida. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar, eu falei, opa, eu preciso de ajuda. Então, aí fui buscando ferramentas e pessoas para me ajudar a sair desse ciclo. E aí eu comecei a entender, opa, eu sou dependente emocional. E aí eu vou falar pra vocês um pouco na próxima aula de onde veio essa dependência, que eu quero que você comece a identificar também em relação à sua vida. Mas calma que a gente vai falar sobre isso. E aí eu comecei a buscar ajuda, eu comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a me conhecer, eu comecei a ler, eu comecei a fazer coisas pra eu me capacitar internamente. Porque eu falei, depende de mim agora. O que meus pais, a maneira como eu interpretava o mundo lá atrás, que meus pais fizeram, foi. Como eu interpretei algumas coisas da minha vida, aconteceu. Agora é minha responsabilidade sair desse ciclo. E aí, no 4º ano da faculdade, eu lembro que, olha, pra vocês terem uma ideia de como eu não gostava de ficar sozinha. Então, minha família é de Sorocaba, quer dizer, a família dos meus pais, meus avós, meus tios, minha madrinha, enfim, são todos de Sorocaba. Campinas fica ali, no meio de São José. Quando eu passava, às vezes, final de semana em Sorocaba, e meus pais estavam, no domingo, eu via pra São José, então, de Sorocaba pra São José, quase passava na frente de Campinas, e de Campinas. Eu dormia em São José, porque eu queria ficar mais tempo com os meus pais pra eu ir pra Campinas na segunda-feira. Então, assim, gente, era muito cansativo. Tipo, eu não queria voltar de domingo, porque eu sabia que o domingo era o dia que eu ia ficar mais triste, que eu ia chorar. Que às vezes a menina que morava comigo, a minha amiga, não tava lá. Então, eu ia entrar em contato comigo. Então, eu chorava horrores. Então, o que eu preferia? Não, vou acordar às 5 horas da manhã, na segunda-feira, e vou ir pra Campinas na segunda-feira. Porque pelo menos eu vou estar dormindo uma noite a mais em casa. Olha como as coisas vão impactando muito a nossa vida. E aí eu lembro que no 4º ano eu comecei, a olhar mais pra mim, comecei a me conhecer, comecei realmente a ter esse olhar de uma maneira que eu nunca tive antes. Então eu não consegui fazer isso sozinha, eu precisei buscar ajuda, ferramentas, pessoas pra me auxiliar, que tivessem mais experiências do que eu nessa área. E aí no meio desse caminho, no 4º ano, teve um domingo que a gente tava em Sorocaba e que eu falei pros meus pais, podem me deixar em Campinas, porque hoje eu vou ficar sozinha. Naquele momento, quando eu falei aquilo pra eles, eu fiquei muito nervosa. Por dentro, qual era a minha vontade? Ir pra São José. Com certeza ir pra São José. Só que eu sabia que se eu me mantivesse nessa zona de conforto, eu ia continuar assim pro resto da minha vida. E aí, beleza. Aí meus pais foram me deixar em Campinas. Quando eles foram embora, eles fecharam a porta, lembra até hoje do apartamento? Eu chorei muito. Mas eu chorei muito. Falei, não dá, não vou conseguir, eu não sou capaz. Eu preciso sempre ter alguém comigo. Eu lembro que naquele momento eu chorei. Aí eu parei e comecei a buscar tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha, as ferramentas que eu tinha buscado, e comecei a me tranquilizar. Porque a partir do momento que eu me conheci, eu não me tornei mais uma pessoa 100% desconhecida. Eu já estava me conhecendo, então eu não era mais um ser humano desconhecido, vamos colocar assim. Então eu me conheci, então eu vi que, opa, eu tenho aqui eu mesma, eu sou alguém, eu sou capaz. Passei por algo parecido, me forcei a mudar isso, indo morar sozinha para desenvolver a solitude. Nossa, arrasou! Arrasou mesmo. E aí, é isso que eu vou chegar. Então, eu precisei encarar um medo meu. Eu saí totalmente da minha zona de conforto naquele momento e comecei a estar comigo. Então, eu lembro que daí eu fui no supermercado. Acho que eu tinha ido pouquíssimas vezes sozinha no supermercado, lá em Campinas. Eu comecei a fazer coisas, eu falei, nossa, mas eu dou conta. Nossa, mas
E a companhia não é tão ruim assim? Nossa, eu posso ser uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa agradável. E aí eu comecei a trabalhar todo o meu diálogo interno, o meu autoconhecimento, a minha autoestima, e as coisas começaram a mudar. Então assim, eu dei um pequeno passo, mesmo com medo, e as coisas foram acontecendo. E eu quero que você comece a refletir isso. Quanto que você tem deixado hoje o seu medo te dominar? Porque você acha que você não dá conta, até por conta da dependência emocional. E aí, no meu último ano de faculdade, eu fui vendo e percebendo o quanto que era bom estar comigo. Aí eu ficar sozinha pra mim era algo tranquilo, era algo leve, era algo que eu ficava bem comigo mesma. Sendo que a minha vida inteira eu não consegui ficar sozinha. Eu lembro até que eu terminei um relacionamento de 3 anos e meio, no meu último ano de faculdade. Porque eu estava me sentindo muito mais segura, eu estava muito bem comigo mesma. E eu olhei e falei, nossa, esse relacionamento não é tão compatível comigo, com o que eu quero pra minha vida. Talvez se eu não tivesse olhado tanto pra dentro de mim, talvez eu não tivesse tido a coragem de terminar o relacionamento. Quando a gente tá dependente, a gente vai, aceitando tudo aquilo, a gente vai passando por toda a situação e vai levando. Então, a partir do momento que eu comecei a falar assim, não, mas opa, deixa eu pensar, não é isso que eu quero, a gente é incompatível em alguns pontos, não é isso que eu quero pra mim, enfim. Aí eu terminei o relacionamento. Na verdade, assim, eu namorei primeiro durante quase 4 anos e o meu segundo relacionamento 3 anos e meio, mais ou menos. Ou seja, eu emendei um relacionamento no outro. Eu fiquei quase 7 anos da minha vida no relacionamento. Depois que eu terminei, que eu estava nesse processo de olhar mais pra mim, de me conhecer, de minha autoestima estar mais estável, vamos colocar assim, melhor e tudo mais, eu fiquei 3 anos solteira. Foram 3 anos que fez com que eu amadurecesse de uma maneira que eu nunca amadureci, quer dizer, que eu nunca tinha amadurecido antes. Que eu olhei de verdade pra mim e eu comecei a ver do quanto que eu era capaz. E você começa a olhar pra isso hoje. Então eu fiquei 3 anos solteira pra hoje, e aí depois foi quando eu encontrei agora esse meu namorado. Talvez se eu não tivesse ficado 3 anos... Voltei? Então, eu precisei passar por esse momento de 3 anos pra eu me sentir mais madura. E pra hoje eu conseguir ter um relacionamento saudável. Então hoje meu relacionamento é muito leve, eu não fico cobrando, não fico tendo crise de ciúmes. A gente procura muito se colocar no lugar um do outro, a gente tem muito diálogo, a gente consegue falar o que a gente pensa, a gente torce muito pelo sonho do outro. Então acaba sendo um relacionamento muito maduro. E que talvez lá atrás, se eu não tivesse me libertado da dependência emocional, se eu não tivesse me conhecido, se eu não tivesse melhorado minha autoestima, se eu não tivesse me sentido mais segura, eu não ia ter recurso e nem maturidade para manter um relacionamento saudável assim. Então, Camila, essa aula é para você. Você precisa conseguir, vamos colocar assim, estar consigo mesma. Você precisa conseguir, é isso que eu tô dizendo, do impacto que tem a nossa vida a partir do momento que a gente se entende, que a gente se conhece, que a gente está bem com nós mesmas. Se eu me sinto segura, se eu sei das minhas potencialidades, eu não vou ficar aceitando qualquer coisa, eu não vou ficar me submetendo, implorando por atenção, implorando por reconhecimento. E aí a gente começa a perceber que os nossos relacionamentos são um reflexo de como a gente está internamente. Então, antes, lá atrás, eu estava totalmente imatura, dependente, insegura, com baixa autoestima. Os meus relacionamentos também tinham um pouco desse reflexo. Hoje, eu estou mais segura, mais madura, minha autoestima está muito melhor, eu estou mais autoconfiante. Eu consigo, então, manter e ter um relacionamento mais saudável e mais maduro. Então, eu quero que você comece a olhar para isso e perceba o impacto que a sua relação consigo influencia a sua vida inteira. Então, por exemplo, eu lembro, não sei se quanto tempo vocês me acompanham por aqui, mas ano passado, comecinho do ano passado, eu fui convidada, eu nunca tinha feito live aqui no Instagram, nunca tinha aparecido muito aqui por vídeo e tal. Eu fui convidada para dar uma entrevista ao vivo na Globo, daqui da minha região, na Vanguarda.
No momento que eu recebi a ligação, eu fiquei em choque. Eu falei, não vou dar ao vivo, entrevista ao vivo na televisão. Não, nunca fiz isso, melhor não, tal. Passaram assim 5 minutos, eu falei, não, eu não posso. Não posso deixar meu medo dominar. Ali só porque eu fiz algo que era algo novo pra mim, bateu insegurança, bateu tudo naquele momento. Porque era algo novo pra mim. Só que a partir do momento que eu olhei pra situação e falei, não, mas isso deve me trazer muito aprendizado. Isso vai me trazer muito amadurecimento. Eu vou sair muito da minha zona de conforto fazendo isso. E foi o que aconteceu. Eu fiz a entrevista morrendo de medo, super nervosa. Mas o amadurecimento e o crescimento que essa entrevista me proporcionou não tem dimensão. Se eu não tivesse dado e aceitado aquela entrevista lá atrás, hoje eu não estaria me sentindo preparada para fazer essa aula ao vivo com vocês. O que eu quero te falar com isso é que algumas situações da sua vida vão aparecer, algumas oportunidades da sua vida vão aparecer, e às vezes o seu medo pode te bloquear, pode te impedir de sair dessa zona de conforto. Então eu quero que você comece a encarar isso. Faça algumas coisas, porque às vezes na hora você acha que você não vai dar conta, só que se você não fizer, você vai continuar achando realmente que você não vai dar conta. A partir do momento que eu dei aquela entrevista na televisão, na Globo, né, da minha região, na Vanguarda, eu falei, nossa, se eu dei uma entrevista ao vivo na televisão, seria ok agora eu falar no Instagram, por exemplo, mostrar as caras no Instagram, eu começar a fazer algumas coisas, enfim. Então eu fui de um medo enorme, nível 10, 20 de medo, e fui aí encarando outros medos. Então isso foi me proporcionando um amadurecimento. Então hoje eu só estou aqui porque lá atrás eu precisei encarar alguns medos. Lá atrás eu precisei buscar ajuda de outras pessoas para me ajudar realmente a me libertar da dependência emocional. Porque senão hoje eu não estaria aqui. Tá fazendo sentido para vocês? E por que eu estou contando, Thais? Por que você está contando a sua história? Não estou entendendo. Eu estou contando a minha história justamente para te mostrar e para incentivar que eu já fui dependente emocional. Eu já passei pelo que você está passando. Então, assim como eu passei, eu quero que você também comece a olhar para isso para você conseguir sair desse fundo da dependência emocional. Na época, se tivesse alguém, uma psicóloga, falando sobre dependência emocional no Instagram, que tivesse curso, que tivesse mentoria para me ajudar a sair desse ciclo de dependência emocional, na hora, eu estaria assim, pelo amor de Deus, é isso que eu preciso. Mas não tinha, então eu tive que buscar outros recursos na época. Então eu quero te mostrar aqui a primeira lição, a primeira coisa que eu tive que aprender, que eu estou te falando, é busque ajuda. Eu tive que aprender isso e eu falei, nossa, realmente, a gente às vezes precisa de ajuda pra gente sair de alguns ciclos da nossa vida. Então, sozinha, eu não ia conseguir. Sozinha, eu ia continuar mantendo o ciclo da dependência emocional na minha vida. E ia continuar desgastando os meus relacionamentos. Hoje eu não ia estar aqui falando com você. Hoje eu não iria ter um relacionamento saudável. Então, eu precisei de ajuda pra sair dessa situação. Eu não fazia ideia, lembra que eu tava no fundo do poço da dependência emocional. Então eu precisei realmente de ajuda e de recursos para conseguir sair desse ciclo. Então eu precisei me capacitar, eu precisei me conhecer, eu precisei olhar mais para mim. Então esse é o primeiro aprendizado que eu quero que você, que eu tenho, né, em relação à minha vida, que eu quero que você comece a refletir em relação à sua vida também. Segundo aprendizado, esse eu tenho muito forte. Acreditar mais em mim. Eu aprendi que durante muito tempo, hoje eu vejo, né? Que durante muito tempo da minha vida, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava nas minhas potencialidades. Eu me comparava com as outras pessoas, eu achava que as outras pessoas eram melhores que eu, as outras pessoas eram capazes, as pessoas iam conseguir notas melhores, as outras pessoas são capazes de várias coisas e eu não era. Então hoje, essa lição da minha vida me marcou muito, é pra eu acreditar em mim. Hoje eu consigo reconhecer que eu tenho as minhas potencialidades, assim como eu tenho as minhas fragilidades. Assim como todos os seres humanos têm as próprias fragilidades. Então, eu não sou boa em tudo. Assim como não são todas as pessoas... Ninguém é bom em tudo, na verdade.
E não é porque eu não sou boa em tudo que eu sou inferior. Olhem só a jogada. Então, se a gente começa a entender que nós somos seres únicos e cada pessoa tem a sua tem facilidade para algumas coisas, cada pessoa tem potencial para outras coisas, a gente vai entendendo que cada um é único. Então, eu preciso trabalhar as minhas potencialidades, eu preciso ter as minhas fragilidades, nem por isso sou melhor nem pior que ninguém. Então, na época, por exemplo, minha irmã era muito boa em matemática. Eu era péssima em matemática. Eu até hoje, eu e matemática, a gente não se dá muito bem. Só que não era porque eu era péssima em matemática que eu era péssima em todas as áreas da minha vida. E eu achava isso de mim. Mas a partir do momento que eu comecei a ver, não, mas eu sou ruim em matemática, mas eu sou muito boa em escutar as pessoas, em ajudar as pessoas, e dar isso, conselhos para as minhas amigas da época. Eu falei, não, mas pera, eu também tenho as minhas potencialidades. Então, minha segunda lição, meu segundo aprendizado foi confiar mais em mim. Mais uma lição, mais uma coisa que eu tive que aprender, né, para me tornar independente emocional, foi dar pequenos passos, mesmo com medo. Eu precisei, e eu te convido aqui a começar a olhar para isso também, eu precisei encarar o meu medo de frente. Ninguém nasceu pronto, gente. Para pensar, ninguém nasceu pronto. Eu aprendi a fazer e não ficar parada, esperando o medo me dominar. Então, a situação de Campinas, eu saí da minha zona de conforto. A minha entrevista que eu dei na Globo, na minha região, eu saí da minha zona de conforto. Então, foram situações que eu dei pequenos passos e que, mesmo com medo, depois me trouxeram grandes aprendizados e grandes amadurecimento. Então, vá mesmo com medo. Eu sei que é ruim, mas isso depois vai te trazer um aprendizado, um crescimento muito grande na sua vida. Então, algumas coisas precisam ser feitas para você ir se libertando dessa dependência emocional, para você ir melhorando a sua autoestima, para você se sentindo cada vez mais segura. Só que ficar hoje, aonde você está, vai fazer com que você continue nesse ciclo de dependência emocional. Vai fazer com que você continue desgastando esse relacionamento e os outros relacionamentos da sua vida. Então, comece a olhar para a sua história de vida, para você hoje com mais carinho. Quantas situações hoje você deixa passar porque você está com medo? Porque você está dependente? Porque você não acredita no seu potencial? Porque você acha que você não dá conta? Comece a refletir. Comece a refletir se não estão aparecendo algumas oportunidades na sua vida, você está deixando passar porque o medo está te dominando. Então, eu falei um pouquinho da minha história, quis deixar aí três coisas que eu tive que aprender para eu conseguir me tornar, né, independente emocional. E eu te convido a dar o primeiro passo rumo à sua independência emocional, a participar do evento 100% gratuito, 100% gratuito, Chega de Dependência Emocional, que eu vou fazer nos dias 23, 24 e 25 de novembro, ao vivo, às 19h30. Então, nesse evento, eu vou te mostrar realmente um método para você se libertar da dependência emocional, para você se tornar uma mulher mais segura e que realmente reconhece seu valor. Evento 100% gratuito, 100% online e ao vivo. Então, dias 23, 24 e 25, anote na sua agenda. Depois me manda uma foto aí com um print aí da sua agenda para eu ver que você já anotou na sua agenda. E é isso, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu espero que essa aula tenha te impactado de alguma maneira, tenha feito você refletir algumas questões da sua vida. Eu vou fechar essa aula e aí eu vou abrir a próxima pra gente falar por que sou tão dependente do meu parceiro. E aí a gente continua daqui um minutinho. Eu vou fechar aqui e aí eu abro de novo, tá bom? Um beijo, gente, até daqui a pouquinho. Exato, o link para se inscrever, bem lembrado. O link para se inscrever no evento Chega de Dependência Emocional está no meu perfil. Então, assim que a gente acabar a próxima aula, entra no meu perfil para você se inscrever. Tchau, tchau, gente!